paciente, quando descobre o diabetes, né, principalmente quando é diabetes tipo 2, então a primeira coisa que o médico vai trabalhar com o paciente é isso. Se a pessoa é sedentária, vai começar a fazer atividade física dentro do limite da pessoa. Se ela não come bem, vai instituir uma alimentação saudável e assim etc. Se com isso não obteve um valor adequado ainda de glicemia, ele começa a administrar, ele começa a prescrever para esse paciente os antidiabéticos orais. Eu tenho duas classes principais, que uma que eu utilizo é a metformina, que é o mais comum, e às vezes sozinho, isolado, e em alguns casos os médicos vão combinar com alguma glicazida, geralmente uma sulfonilureia, que é a classe que a gente chama esses medicamentos. Então eu começo a tomar o antidiabético oral. O antidiabético oral, ele não é uma insulina comprimido. Os mecanismos de ação são diferentes. Então o paciente começa a tomar esse medicamento, por exemplo, a metformina tem ação no fígado do paciente em relação à metabolização da glicose. A glicazida, ela tem uma função, um mecanismo de ação de ir lá no pâncreas, liberar a insulina residual, e com isso a gente vai monitorando a glicemia do paciente e ver se vai chegando à normalidade. Quando ainda não é possível, aí entra o terceiro passo de tratamento, que seria os injetáveis, que no caso são as insulinas, que na maioria das vezes prescreve a NPH, que é aquela insulina basal. As mais comuns é a NPH e a regular. A NPH é que vai manter o paciente. E aí, ao longo do dia, vai fazendo um efeito esperado e controlando a glicose do paciente. Geralmente é isso que acontece. Quando o paciente tem um pico muito alto de glicemia, sobe demais, aí às vezes é necessário entrar com a regular, que aí o médico vai deixar prescrito em algumas situações quando há essa necessidade, que geralmente é uma quantidade menor de unidades para poder fazer o controle. O médico vai começar a prescrever no período da manhã. Quando os pacientes têm uma glicose muito instável e às vezes está difícil controlar, os médicos fracionam. Então, às vezes vocês vão ver que o paciente toma de manhã e toma no início da tarde. E quando fraciona, o ideal é que a maior parte da quantidade de insulina seja administrado no período da manhã. Isso por quê? Vamos supor, eu tenho um paciente que toma lá 50 unidades internacionais ao longo do dia, da insulina NPH. E aí, o médico fracionou lá 35 unidades de manhã e 15 à tarde. Por que eu preciso administrar uma maior quantidade de manhã e não no período da tarde? Quando o paciente vai, depois que ela toma insulina à noite, geralmente vai dormir. E se eu faço uma quantidade grande de insulina no período noturno, ela dormindo, o que pode acontecer? Ela faz uma hipoglicemia dormindo, ninguém vê, e aí o paciente pode realmente entrar em coma e às vezes até a óbito. Então é de praxe a administração maior no período da manhã e o restante no período da tarde. Outro detalhe importante, imagina um paciente magro e um paciente mais cheinho. Quem vai precisar receber mais insulina? O paciente cheinho ou o paciente magro? O paciente, por exemplo, que tem um peso corporal maior, ele vai precisar um pouco mais de unidades do que uma pessoa magra. Exatamente porque eu tenho a questão da absorção do medicamento, então o tecido adiposo ele vai interferir nesse processo lá vinculado à farmacologia. Qual outro fator que eu preciso chamar a atenção? Os médicos começam a fazer ajuste, então prescreveu lá, eles iniciam de 10 a 14 unidades internacionais. A não ser que o paciente estiver muito descompensado para ele entrar com uma quantidade de insulina grande. Mas ele começa aí mais ou menos de 10 a 14 unidades internacionais e à medida que o paciente vai administrando isso em casa, vai fazendo o controle com o aparelhinho, com o glicosímetro, registrando, esse médico vai fazendo o ajuste, tá? Gente, nós da enfermagem, nem o paciente pode fazer o ajuste por conta própria. Às vezes eu vejo profissionais da enfermagem falando assim, eu posso ajustar? Eu posso subir uma unidade ou descer uma unidade? Não. Isso quem vai fazer é o médico que está prescrevendo exatamente porque ele tem todo esse raciocínio para poder fazer a prescrição da insulina. Gente, hoje, o que a Sociedade Brasileira de Diabetes preconiza e a Associação Internacional Americana de Diabetes fala?
Não é indicado uma alimentação e uma dieta restritiva. Não é que está proibido comer as coisas. O paciente diabético precisa ficar proibido de comer, não. Ele tem que aprender a fazer escolhas inteligentes. Ele tem que aprender a alimentar de forma adequada para ele ajustar os alimentos de acordo com essa reserva, esse metabolismo energético dele. Se ele é um paciente, como eu falei, se ele faz atividade física ou não, porque um paciente que faz atividade física, ele tem mais gasto energético, então eu preciso ter ali uma orientação e um ajuste também dessas medicações. Então, o que eu oriento é isso, é procurar um profissional para ela ajustar, então, essa medicação. Geralmente, os pacientes diabéticos, um dos fatores de risco é o colesterol e triglicérides altos. Os pacientes diabéticos tendem a ter dislipidemia, que é uma alteração do colesterol e dos triglicérides que culminam aí com essa alteração. Suor excessivo pode ser sintoma de pré-diabético ou diabetes. Tem diferença nos sintomas do pré-diabético e diabético? Geralmente o pré-diabético, ele não tem sintomas, gente. Dificilmente ele apresenta. Como é que a gente vê o pré-diabético? Acima do peso, são sedentários, na maioria das vezes, não alimentam bem. Acantose. Isso é uma forma de sinalizar para o médico que esse paciente tem um pré-diabetes, ele pode pedir exame e acompanhar, porque esse paciente ele pode entrar numa síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? Envolve obesidade, hipertensão e diabetes descontrolado. E aí esse paciente ele pode ter outras complicações e até vir a óbito.